Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O 12º capítulo da Epístola aos Hebreus funciona como uma transição prática e fervorosa da densa teologia da carta para a aplicação cívica e espiritual da vida cristã, utilizando a poderosa metáfora de uma corrida de resistência. Conectando-se imediatamente aos heróis citados no capítulo anterior, o autor exorta os crentes a se desvencilharem de todo o peso e do pecado que os cerca, correndo com perseverança e mantendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. A partir dessa exortação, o texto introduz uma profunda reflexão sobre o caráter amoroso e pedagógico da disciplina divina, explicando que o sofrimento enfrentado pelos fiéis não deve ser visto como abandono, mas como prova de filiação legítima conduzida por um pai que busca a santificação de seus filhos. O capítulo culmina em um impressionante contraste dramático entre o terror físico do Monte Sinai, que representava a antiga aliança, e a glória reluzente da Nova Jerusalém e do Monte Sião, encerrando-se com um solene apelo à reverência e ao temor santo, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Hebreus 12 do livro de Hebreus da Bíblia. A correção de Deus prova o seu amor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão. 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes, seja curado. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. A corrida da fé, a pedagogia do amor divino e o reino inabalável. O capítulo 12 de Hebreus funciona como o grande clímax prático de toda a carta.
Após abrir as cortinas da história no capítulo 11 e exibir a imensa galeria de heróis que viveram e morreram pela fé, o autor agora se volta diretamente para o leitor. Ele usa uma linguagem visual dinâmica e atlética para nos colocar na pista de corrida da vida cristã. Neste trecho, descobrimos que os sofrimentos e as pressões que a Igreja enfrenta não são sinais de abandono divino, mas sim as ferramentas pedagógicas de um pai amoroso que disciplina seus filhos para que eles participem da sua santidade. O autor encerra com um contraste impressionante entre o pavor do Monte Sinai e a glória festiva do Monte Sião, deixando um alerta solene. Tudo o que é criado será abalado, e apenas o reino de Deus permanecerá de pé. O tema central deste capítulo é: devemos correr a maratona da fé desimpedidos de pesos, fixando os olhos em Jesus e recebendo as provações como a disciplina amorosa de Deus. Rejeitando a amargura de Esaú, somos convocados a adorar ao Senhor com temor e gratidão por termos recebido um reino absolutamente inabalável. Primeiro, a maratona espiritual e o supremo exemplo de Jesus, versículos 1 a 4. O que o autor está ensinando? O autor faz uma transição espetacular usando o conectivo portanto, versículo 1. Ele pinta o cenário de um antigo estádio grego. Nós somos os atletas na pista, e a tão grande nuvem de testemunhas, os heróis do capítulo 11, preenche as arquibancadas celestes. Eles não são meros espectadores passivos. Suas vidas vitoriosas testemunham que é possível vencer a jornada. Para correr essa maratona com sucesso, o autor exige duas atitudes imediatas de preparação física e espiritual. Livrar-se de tudo o que atrapalha, pesos, coisas que podem não ser pecado em si mesmas, bens, distrações, preocupações excessivas, agendas lotadas, mas que tornam o atleta lento e pesado para as demandas do reino. 2. Livrar-se do pecado que envolve. Embaraça. O pecado é como uma túnica longa e solta que se prende às pernas do corredor, garantindo uma queda feia na pista. A regra de ouro da corrida é revelada no versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não devemos olhar para o lado, para nos comparar com outros, nem para trás, para o passado, mas fixar a visão, aforantes no grego, que significa desviar o olhar de tudo mais para focar em um único ponto, em Cristo. Ele é o pioneiro que abriu a pista, autor, e o campeão que cruzou a linha de chegada validando a nossa vitória, consumador. O autor revela o segredo da resiliência de Jesus na cruz. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. A perspectiva do prêmio, a salvação da sua igreja e a glorificação ao lado do Pai, fez com que o sofrimento físico e a humilhação pública da crucificação parecessem pequenos. O autor pede que os crentes meditem profundamente nessa resistência de Jesus contra a oposição para que não caiam no cansaço ou no desânimo mental, versículo 3, lembrando-os com realismo pragmático. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, versículo 4. Eles estavam sofrendo, mas ainda não haviam sido martirizados como o seu mestre. A lição espiritual principal. A vida cristã é uma corrida de resistência de longo prazo que exige o desapego de distrações e pecados, sustentada unicamente pelo foco mental e espiritual no exemplo de Cristo na cruz. Aplicações práticas. 1. Identificar e cortar os pesos. Faça uma auditoria na sua rotina nesta semana. O que tem roubado a sua energia espiritual e o seu tempo com Deus? Pode ser o uso excessivo de redes sociais, um hobby descontrolado ou a ansiedade pelo trabalho. Se está atrapalhando a sua corrida com Deus, diminua o peso. 2. Desviar o olhar das distrações. Quando as crises e as pressões ao redor aumentarem, pratique o foco em Jesus. Lembre-se de quem Ele é, do que Ele prometeu e de como Ele reagiu à dor. Deixar os olhos fixos nos problemas causa desânimo. Fixá-los em Cristo gera perseverança. 3. Calibrar a gravidade do sofrimento. Quando você achar que a sua caminhada com Deus está difícil demais, leia o versículo 4. Lembre-se de que as nossas pressões diárias são leves se comparadas ao sangue vertido por Jesus e pelos primeiros mártires da Igreja. Mantenha a perspectiva correta. 2. A pedagogia do sofrimento e a paternidade de Deus, versículos 5 a 13. O que o autor está ensinando? O autor aborda de frente uma das maiores dúvidas do coração humano. Se Deus me ama, por que estou sofrendo tanto? Ele responde trazendo à memória um texto de Provérbios e aplicando-o à dor daquela comunidade. O sofrimento dos crentes não é um sinal de ira divina,
mas de paternidade ativa. Ele cria uma teologia da disciplina com argumentos jurídicos e relacionais brilhantes. A prova da legitimidade. Versículos 7 e 8. Deus nos trata como filhos biológicos e legítimos. Um pai que ama seu filho não o deixa crescer sem limites ou correções. Se uma pessoa vive no erro e nunca é corrigida ou confrontada por Deus, ela não é uma filha abençoada. O texto declara categoricamente que ela é um filho ilegítimo, bastardo. A disciplina é o selo de que você pertence à família de Deus. O contraste dos pais humanos. Versículos 9 e 10. Nossos pais biológicos nos corrigiam por um curto período de tempo, baseados em seus critérios humanos imperfeitos e, às vezes, movidos pelo estresse ou capricho. Mesmo assim, nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, cuja disciplina é cirúrgica, perfeita e executada exclusivamente para o nosso bem e para o nosso crescimento na santidade. O autor valida a dor do processo no versículo 11 com profunda empatia. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Deus não espera que nós cantemos de alegria enquanto choramos na provação, a dor é real. No entanto, o foco está no pós-crise. Mais tarde, esse processo pedagógico produz um fruto de justiça e paz para aqueles que foram moldados, exercitados, como em um ginásio, por ela. Por isso, ele emite uma ordem de comando militar e terapêutico para a Igreja. Versículos 12 e 13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Chega de autopiedade ou postura de derrota. É hora de endireitar os caminhos para que os irmãos mais fracos da comunidade, os mancos, não tropecem e se desviem de vez, mas encontrem um ambiente de cura e restauração. A pedagogia da disciplina divina. No momento, dor real, tristeza humana e sensação de peso. Mais tarde, fruto de justiça, paz interior e participação na santidade. A lição espiritual principal. As tribulações permitidas por Deus na vida do cristão são expressões diretas do seu cuidado paternal, destinadas a nos amadurecer espiritualmente e a produzir um caráter marcado pela justiça e pela paz. Aplicações práticas. Mudar a pergunta diante da dor. Em vez de entrar em desespero e perguntar por que Deus está fazendo isso comigo, mude a abordagem e pergunte ao Pai: o que o Senhor quer me ensinar através desta situação? Qual área do meu caráter o Senhor está disciplinando e moldando? 2. Agradecer pela correção. Se o Espírito Santo incomoda sua consciência quando você erra ou se ele permite que você sofra as consequências de escolhas ruins para gerar arrependimento, alegre-se. Isso prova que você é um filho legítimo e amado de Deus. O silêncio divino diante do erro seria o pior julgamento. 3. Levantar os irmãos caídos. Aplique os versículos 12 e 13 na sua comunidade. Se você vir um irmão desanimado, com joelhos vacilantes na fé, não o critique nem o exponha. Ajude a aplanar o caminho para ele. Seja um agente de cura e fortalecimento na vida de quem está prestes a desistir. Compreensão no Antigo Testamento. A base deste argumento está em Provérbios 3:11 de dezembro, que o autor cita textualmente nos versículos 5 e 6. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, pois o Senhor disciplina a quem ama. No versículo 13, o autor também ecoa Provérbios 4:26, faça caminhos retos para os seus pés, mostrando que a sabedoria prática do Antigo Testamento ganha cumprimento pleno na dinâmica de santificação da Nova Aliança. Voltamos a ler. Exortação à santidade. 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. 16. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. 19. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. 20. Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. 21. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo.
22 Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. 23 A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. 24 A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. 25 Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? 26 Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. 27 As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. 28 Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. 29 Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, a chamada à santidade e o alerta contra o perfil de Esaú, versículos 14 a 17. O que o autor está ensinando? O autor eleva o tom das exigências práticas para a vida comunitária, listando 3 frentes urgentes de vigilância espiritual. 1. Paz e santidade, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra esforcem-se, dioquete no grego, significa perseguir intensamente, como um caçador persegue a presa. A paz com o próximo e a santidade diante de Deus não acontecem por acaso, exigem esforço intencional. O autor estabelece um limite absoluto. A santidade não é opcional, ela é o passaporte visual para ver a Deus. 2. Blindagem contra a amargura, versículo 15. A igreja deve funcionar como uma sentinela coletiva. Cuidem que ninguém. Ele avisa sobre o perigo mortal da raiz de amargura. A amargura começa de forma invisível, escondida debaixo da terra do coração, uma ofensa não perdoada, uma decepção com a liderança ou com Deus. Se não for arrancada logo, ela brota, causa perturbação emocional e tem o poder de contaminar e adoecer muitos ao redor através da fofoca e do ressentimento. 3. Rejeição do perfil profano de Esaú, versículos 16-17. O autor traz o exemplo histórico de Esaú como modelo do homem profano, aquele que troca o sagrado pelo secular. Por causa de uma fome imediata e passageira, Esaú vendeu os seus direitos de herança espiritual como filho mais velho por uma única refeição de lentilhas. Ele preferiu o alívio estomacal do presente à herança gloriosa do futuro. Mais tarde, quando percebeu o tamanho da sua perda e quis receber a bênção patriarcal, foi totalmente rejeitado. O texto observa que ele não encontrou lugar de arrependimento, não pôde alterar o fato jurídico da sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas desesperadas. Suas lágrimas eram de remorso pela perda do privilégio, não de arrependimento sincero pelo pecado cometido. A lição espiritual principal. O crente deve buscar ativamente a paz e a pureza moral, vigiando rigorosamente contra o veneno da amargura comunitária e contra a mentalidade profana que troca bênçãos eternas por prazeres imediatos e terrenos. Aplicações práticas. 1. Arrancar a raiz de amargura. Há alguma mágoa, ressentimento ou rancor guardado no seu coração contra alguém da sua família, trabalho ou igreja? Perdoe imediatamente. Não deixe essa raiz crescer, porque ela vai envenenar a sua alma e azedar os seus relacionamentos com as outras pessoas. 2. Avaliar o preço do seu prato de lentilhas. O mundo vai lhe oferecer refeições rápidas, um suborno financeiro, uma aventura sexual, uma mentira conveniente, a aprovação de um grupo de amigos em troca da sua integridade espiritual. Não negocie o seu direito de herança celestial por prazeres momentâneos. O preço a pagar depois é alto demais. 3. Buscar o arrependimento real, não o remorso. Quando falhar diante de Deus, não chore apenas pelas consequências ruins ou pela vergonha de ter sido descoberto, remorso, como Esaú. Chore pelo fato de ter magoado o coração do Pai e quebrado a santidade dele, arrependimento real que gera transformação. Compreensão no Antigo Testamento.
A história de Esaú é registrada em Gênesis 25, 29 e 34, a venda da primogenitura por um prato de ensopado vermelho, e Gênesis 27, as lágrimas e o desespero ao descobrir que Jacó havia recebido a bênção do pai Isaque. O autor usa Esaú como o arquétipo perfeito do perigo da apostasia, alguém que estava dentro da família da promessa, mas tratou o sagrado com leviandade. Quarto, o contraste dos dois montes e o reino inabalável, versículos 18 a 29. O que o autor está ensinando? Para fechar o grande argumento da carta, o autor constrói um contraste literário e teológico espetacular entre duas montanhas, representando a antiga e a nova aliança. O Monte Sinai, a aliança do pavor e do distanciamento, versículos 18 e 21. Quem estava sob a lei chegou a um monte físico que ardia em chamas, cercado de trevas, escuridão, tempestade e o soar aterrorizante de uma trombeta celestial. A santidade de Deus ali manifestou-se como um perigo de morte. Até um animal que encostasse no monte deveria ser apedrejado. O espetáculo de isolamento e terror foi tão profundo que o próprio Moisés confessou: "Estou apavorado e trêmulo." Era a revelação de um Deus inacessível ao homem pecador. O Monte Sião, a aliança da festa e da intimidade, versículos 22 e 24. O autor contrasta: "Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial." A atmosfera da nova aliança não é de tempestade e medo, mas de celebração familiar. Ele lista os componentes dessa nova realidade espiritual a qual já temos acesso. A cidade do Deus vivo e a milhares de anjos em alegre reunião festiva. A igreja dos primogênitos. Todos os cristãos têm o status que Esaú jogou fora, cujos nomes estão registrados no livro do céu. A Deus, o justo juiz de toda a história, e aos espíritos dos justos já aperfeiçoados. A Jesus, o mediador exclusivo da nova aliança. Ao sangue aspergido, que fala uma mensagem de misericórdia infinitamente superior à do sangue de Abel. O sangue de Abel clamava da terra por vingança e justiça contra Caim. O sangue de Jesus clama do céu por perdão e reconciliação pelos nossos pecados. O alerta do fogo consumador, versículos 25 e 29. Diante da grandeza do privilégio do Monte Sião, a responsabilidade aumenta proporcionalmente. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Versículo 25. Se os hebreus que rejeitaram os avisos físicos na terra de Moisés não escaparam do julgamento, muito menos escaparemos nós se dermos as costas àquele que nos adverte diretamente dos céus. O autor cita o profeta Ageu para anunciar um abalo cósmico futuro, versículos 26 e 27. Na vinda de Cristo, Deus vai sacudir não apenas a geografia terrestre, mas as realidades celestes. Esse abalo apocalíptico removerá tudo o que é instável, frágil e criado pelo homem. Apenas uma estrutura passará intacta por esse teste: o reino inabalável de Deus. O capítulo encerra com uma diretriz litúrgica e existencial para todos nós. Já que somos cidadãos desse reino indestrutível, a nossa resposta deve ser uma profunda gratidão, traduzida em uma adoração aceitável, carregada de reverência e santo temor, por uma razão sóbria e majestosa: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Versículo 29. Ele é o Deus do amor, mas também é o Deus da santidade absoluta que consome tudo o que é impuro. Monte Sinai, antiga aliança, lei, fogo, trevas e tempestade, medo, pavor e afastamento, Moisés trêmulo e sangue de Abel, vingança. Monte Sião, nova aliança, graça, Jerusalém celestial, anjos em festa alegre, igreja dos primogênitos e sangue de Jesus, perdão. A lição espiritual principal. A nova aliança introduziu o crente em uma comunhão festiva, segura e íntima com o Deus vivo na Jerusalém celestial. Isso exige fidelidade máxima à sua palavra e uma vida de gratidão reverente, pois estamos inseridos em um reino que jamais poderá ser abalado. Aplicações práticas. 1. Viver com a dignidade de um cidadão de Sião. Pare de caminhar pelo mundo com o complexo de culpa ou medo do Monte Sinai. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, que clama por perdão a seu favor. Você já pertence à Assembleia Festiva dos Anjos e tem o seu nome escrito nos céus. Atue na terra com essa dignidade espiritual. 2. Construir a vida sobre o que é inabalável. As crises econômicas, políticas e de saúde pública deste século mostram que as instituições humanas, os governos e as moedas podem ser abalados e falhar de um dia para o outro.
Não coloque a sua segurança emocional em coisas criadas. Construa a sua casa, os seus valores e a sua esperança no reino inabalável de Deus. 3. Cultivar uma adoração reverente. Deus não é o nosso parça ou uma força cósmica que podemos manipular. Ele é o fogo consumidor. Elimine toda a leviandade, a futilidade ou o exibicionismo da sua vida de adoração e serviço na igreja. Sirva a Deus com profunda gratidão, mas também com o máximo respeito à sua majestade e santidade. Compreensão no Antigo Testamento. Este fechamento magistral reconstrói as cenas de Êxodo 19 e 20, a manifestação aterrorizante de Deus no Sinai para entregar os 10 mandamentos, e cita Deuteronômio 4:24, porque o Senhor, teu Deus, é um fogo consumidor, um Deus zeloso. O versículo 26 cita Ageu 2:6 para provar que a vinda definitiva do Messias e o estabelecimento do seu reino abalarão as estruturas do universo visível para fazer reinar a eternidade da nova aliança. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, a vida cristã é uma maratona assistida pela nuvem de testemunhas da fé, exigindo que abandonemos os pesos de distrações e pecados para corrermos focados no exemplo de resiliência e vitória de Jesus na cruz. Segundo, as dificuldades e provações presentes devem ser recebidas como a pedagogia amorosa da disciplina de Deus, que chancela a nossa legitimidade como filhos biológicos e produz, mais tarde, um fruto de retidão e paz. Terceiro, somos convocados a perseguir intencionalmente a paz e a santidade, vigiando coletivamente contra o surgimento da raiz de amargura e contra o perfil profano de Esaú, que vendeu seus valores eternos por um prato de comida passageiro. Quarto, em vez do medo e distanciamento do Monte Sinai, fomos inseridos na comunhão alegre do Monte Sião por meio do sangue purificador de Jesus, o que nos obriga a viver com profunda gratidão e reverência cívica dentro de um reino inabalável. Reflexão espiritual final. Hebreus 12 nos puxa pelo braço e nos tira da cadeira da passividade espiritual. Ele nos lembra de forma contundente que a fé não é um esporte para espectadores, é uma pista de corrida de alta intensidade. Muitos de nós queremos os privilégios do Monte Sião, a festa dos anjos, o nome escrito no céu, o sangue que perdoa, mas nos recusamos a passar pelo processo de treinamento da pista de corrida. Queremos correr carregando mochilas cheias de ressentimentos velhos, a raiz de amargura ou roupas pesadas de prazeres mundanos, o perfil profano de Esaú, e depois reclamamos que a caminhada cristã está cansativa ou sem sentido. Este capítulo nos convida a fazer escolhas maduras. Quando o sofrimento vier e o cansaço bater nos seus joelhos, não interprete isso como um sinal de que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, entenda que o Pai está na beira da pista, segurando o cronômetro, ajustando seus passos e disciplinando seu caráter porque Ele o ama demais para deixá-lo ser um crente mimado, fraco e mundano. Ele está preparando você para a eternidade. Lembre-se da mensagem que o sangue de Jesus está clamando a seu favor neste exato momento nos céus. Não é uma mensagem de condenação, mas de absolvição completa. Erga as mãos enfraquecidas, firme os joelhos vacilantes e continue correndo. O mundo ao redor pode tremer, a economia pode balançar, os relacionamentos humanos podem falhar, mas você recebeu um reino que jamais será abalado. Corra com os olhos travados em Jesus, porque o autor da sua fé também será o consumador que o abraçará na linha de chegada. Vou te explicar Hebreus 12 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a corrida da fé, a paternidade divina e o reino inabalável. Como o autor desafia a igreja a correr a maratona espiritual focada em Jesus, a ressignificar o sofrimento como a disciplina amorosa de um pai e a reconhecer a superioridade da graça do Monte Sião em contraste com o terror do Monte Sinai, exigindo uma vida de gratidão e temor diante do Deus que é fogo consumidor. Primeira parte: a maratona espiritual e o atleta supremo, versículos 1-4. Versos 1-2, versículo-chave. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Significado: o autor usa uma metáfora esportiva dos estádios gregos. A nuvem de testemunhas não são espectadores passivos que ficam nos olhando do céu, mas os heróis do capítulo 11, cujas biografias dão testemunho de que é possível vencer por meio da fé. Para correr essa maratona, o cristão precisa fazer duas coisas:
tirar a bagagem extra, coisas legítimas, mas que pesam e tiram a velocidade, como distrações e ansiedades, e romper com o pecado que envolve as armadilhas óbvias. O foco visual deve ser exclusivo em Jesus, que abriu a pista da fé, autor, e cruzou a linha de chegada perfeitamente, consumador, suportando a dor pública da cruz de olho na alegria eterna de resgatar a humanidade. Versos 3-4. Pensem bem naquele que suportou tal oposição. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Significado: um choque de realidade pastoral para os leitores que estavam reclamando das pressões. O autor os manda olhar para as feridas de Jesus para que eles parem de autocomiseração. Ele lembra que, apesar das perseguições e perdas financeiras sofridas por aquela comunidade, nenhum deles havia sido executado ou martirizado ainda. A dor deles era real, mas a oposição que Jesus venceu foi infinitamente maior. Segunda parte. A pedagogia da dor e a prova de paternidade. Versículos 5-13. Verso 5-8. O Senhor disciplina a quem ama. Se vocês não são disciplinados, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Significado: o autor muda a metáfora do esporte para a família e ressignifica o sofrimento. As lutas e privações que os crentes enfrentam não são sinais de que Deus os abandonou ou de que Ele está com raiva. Pelo contrário, são provas jurídicas de que eles são filhos legítimos. Um pai zeloso corrige e treina o filho que ele ama para moldar o seu caráter. Quem deixa a criança fazer o que quer, sem limites, age como se não se importasse, filhos ilegítimos. A dor, portanto, é a pedagogia de Deus. Versos 9-11. Nenhum disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produtos fruto de justiça e paz. Significado: pais biológicos erram na dose da correção porque são imperfeitos e agem por impulso ou cansaço. Deus nunca erra a mão. As suas correções são cirúrgicas, sob medida, visando nosso bem a longo prazo para que nos tornemos parecidos com Ele em santidade. A disciplina dói no presente, mas funciona como um treino de alta performance, exercitados, que produz paz e estabilidade emocional e espiritual no futuro. Versos 12-13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés. Significado: uma ordem para que os leitores saiam da postura de derrota. Mãos caídas e joelhos frouxos são os sintomas físicos do desânimo e da depressão espiritual. O autor exige que eles fiquem de pé, endireitem a postura e aplanem o terreno para que os membros mais fracos da comunidade, o manco, não tropecem e desistam, mas encontrem restauração no caminho coletivo. Ligação com o Antigo Testamento. Esta seção é costurada com citações diretas de sabedoria e profecia, o princípio da correção amorosa de Provérbios 3:11 de dezembro, o encorajamento aos cansados de Isaías 35:3, fortaleçam as mãos fofas, e os conselhos práticos de direção de Provérbios 4:26, pesa bem as veredas de teus pés. Terceira parte, zelo comunitário e o alerta do profano Esaú, versículos 14-17. Verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Significado: o autor equilibra os eixos horizontal, relacionamentos humanos, e vertical, relacionamento com Deus. A paz e a santidade não acontecem por acaso, elas exigem empenho intencional, esforcem-se. A santidade aqui não é um moralismo estéril, mas a purificação do coração. Sem essa separação do mal, o olho espiritual fica cego para enxergar e experimentar a presença de Deus. Versos 15-17. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú. Significado: a amargura é tratada como uma erva daninha altamente contagiosa. Se um irmão guarda rancor ou ressentimento, ele azeda e contamina todo o ambiente ao seu redor. O autor usa Esaú como grande alerta contra o materialismo espiritual. Esaú foi profano, porque trocou o seu direito sagrado e eterno de primogenitura por um prato de lentilhas instantâneo. Ele agiu pelo estômago, valorizando o apetite físico acima da promessa espiritual. Mais tarde, quando o arrependimento bateu à porta, o dano na sua história já era irreversível. Ligação com o Antigo Testamento.
alude ao aviso de Moisés sobre o perigo da apostasia contagiosa em Deuteronômio 29:18, para que entre vós não haja raiz que produza veneno e amargura, e reconta o trágico episódio em que Esaú vende o seu direito de herança por fome em Gênesis 25, 29 e 34 e chora a perda da bênção em Gênesis 27. Quarta parte. O contraste dos dois montes, Sinai versus Sião, versículos 18, 24. Versos 18, 21. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Significado. O autor constrói um contraste cinematográfico entre a velha e a nova aliança. O Monte Sinai, a lei, era físico, escuro, tempestuoso e assustador. Havia barreiras de isolamento. Se um animal ultrapassasse o limite, era morto. A atmosfera era de pânico legal, onde as palavras ecoavam com tanto peso que o povo implorava para Deus calar a boca, e o próprio Moisés tremia de medo. O Sinai representa a distância intransponível entre o pecador e o Deus Santo baseado nos méritos humanos. Versos 22 e 24. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Significado. A realidade da nova aliança é o Monte Sião. Não é um ambiente de terror, mas de festa comunitária, alegre reunião. Em vez de isolamento e morte, há uma multidão de anjos, os santos do passado e a Igreja unida. O centro desse monte não é a tempestade, mas Jesus e o seu sangue aspergido. O autor faz um fechamento poético. O sangue de Abel clamava da terra por justiça, vingança e punição contra o assassino. O sangue de Jesus clama do céu por perdão, graça, reconciliação e paz para o culpado. Ligação com o Antigo Testamento. Sintetiza as descrições assustadoras da manifestação de Deus no Sinai relatadas em Êxodo 19 e Deuteronômio 4:5, contrastando-as com a teologia profética de Sião como habitação definitiva da alegria divina descrita nos Salmos 48 e Isaías 2, além de retomar a história do sangue de Abel de Gênesis 4:10. Quinta parte. O grande abalo cósmico e o reino inabalável, versículos 25 e 29. Versos 25 e 27. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Significado. O autor repete o seu argumento padrão de escala. Se quebrar as regras dadas por Moisés na terra trazia morte física, rejeitar a voz de Jesus que fala do céu traz consequências eternas. Ele profetiza que Deus vai promover um terremoto cósmico e definitivo. Tudo o que é material, criado, artificial e fundamentado no orgulho humano será chacoalhado até virar pó. Só vai sobrar o que tem substância eterna. Versos 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Significado. A Igreja não precisa ter medo da crise econômica, política ou do fim do mundo material, porque nós fazemos parte da única estrutura do universo que não pode ser sacudida ou destruída, o reino de Deus. A resposta correta a esse privilégio não é a soberba, mas uma vida transbordante de gratidão e uma adoração pautada pelo respeito profundo e pelo temor reverente, porque o Deus da graça da nova aliança continua sendo o mesmo Deus santo, zeloso e purificador que consome tudo o que é falso. Ligação com o Antigo Testamento. Aplica a profecia do julgamento das nações de Ageu 2:6, ainda uma vez, abalarei os céus e a terra, e encerra o capítulo citando a famosa definição do caráter severo de Deus em Deuteronômio 4:24, porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Resumo geral. Sobre a dinâmica da caminhada cristã e a disciplina. Uma vida de fé é descrita como uma corrida de resistência que exige o descarte de distrações terrenas e pecados, mantendo o foco absoluto no exemplo sacrificial e vitorioso de Jesus. 2. As aflições enfrentadas pelos crentes são redefinidas como a disciplina pedagógica e amorosa de Deus, servindo como validação jurídica de sua legitimidade como filhos e gerando frutos de santidade e paz. Sobre o zelo relacional e o perigo do materialismo. A igreja é conclamada a perseguir ativamente a paz interpessoal e a pureza moral, vigiando rigorosamente para que a amargura não se instale como uma raiz contagiosa na comunidade.
2. A figura de Esaú serve de alerta severo contra a mentalidade profana que prefere a gratificação física imediata e efêmera em detrimento dos direitos e promessas espirituais permanentes. Sobre a superioridade do reino e a santidade de Deus. O texto estabelece um contraste absoluto entre o terror, o isolamento e o medo do sistema do Monte Sinai e a celebração, a comunhão e o acesso direto ao sangue redentor de Jesus no Monte Sião Celestial. 2. Diante do iminente julgamento divino que abalará e removerá toda a ordem material criada, os crentes recebem um reino inabalável, o que deve gerar uma postura de profunda gratidão e adoração reverente ao Deus que é fogo consumidor. Mensagem central. Focados em Jesus, os cristãos devem correr a maratona da fé aceitando as provações como disciplina paterna e rejeitando a amargura de Esaú, cientes de que não pertencem ao medo do Sinai, mas à graça celebrativa do Monte Sião e a um reino inabalável que resistirá ao fogo consumidor do julgamento divino. Aplicação prática hoje. Primeira, identifique e jogue fora o peso morto que está atrasando o seu crescimento espiritual. O verso 1 nos manda livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Às vezes, o que está travando a sua vida com Deus não é um pecado bizarro ou monstruoso, mas apenas o excesso de bagagem legítima, o tempo exagerado que você gasta rolando telas de redes sociais, a obsessão por trabalho e acúmulo de dinheiro ou o apego a amizades que drenam a sua energia moral. Faça uma auditoria na sua rotina nesta semana e alivie a carga para poder correr com velocidade. Segunda, mude a sua perspectiva sobre as crises e desertos que você está atravessando. Pare de perguntar por que Deus está me punindo, e passe a perguntar o que o meu Pai está querendo treinar em mim. Os versos 7 e 11 mostram que a disciplina divina é um sinal de amor e legitimidade. Se você está enfrentando uma fase de aperto financeiro, uma desilusão profissional ou um silêncio de Deus, entenda isso como um período de treino em uma academia espiritual. A dor é temporária, mas o músculo da paciência, do caráter e da integridade que está sendo formado em você durará para sempre. Terceira, arranque imediatamente qualquer início de ressentimento antes que ele vire uma raiz de amargura na sua casa ou no seu trabalho. O verso 15 adverte que a amargura causa perturbação, contaminando muitos. A mágoa guardada é como um lixo tóxico na alma. Você acha que está punindo a pessoa que te feriu, mas na verdade está envenenando a sua própria mente, o seu casamento e contaminando as pessoas ao redor com palavras ácidas e cinismo. Decida perdoar hoje. Libere a dívida, limpe o seu coração e não deixe a erva daninha do rancor crescer. Quarta, rejeite a mentalidade imediatista de Esaú de trocar o seu futuro eterno por um prazer de minutos. O verso 16 alerta contra o comportamento profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos. Na nossa cultura do clique rápido e da satisfação instantânea, a tentação de Esaú bate a porta todos os dias. É a tentação de destruir um casamento de anos por 10 minutos de traição, de quebrar a integridade nos negócios por um lucro rápido e desonesto, ou de abandonar os valores cristãos para ser aceito em um grupo de amigos. Não negocie a sua primogenitura espiritual por um prato de lentilhas emocional que vai te deixar com fome logo depois. Quinta, desenvolva uma adoração marcada pelo respeito e pela seriedade, abandonando a superficialidade religiosa. O verso 28 e 29 ordena que adoremos a Deus com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. A graça do Monte Sião não nos dá o direito de tratar o Criador com molecagem, informalidade desrespeitosa ou de viver uma vida de obediência relaxada achando que Deus entende e não liga. Ele continua sendo santo, justo e intolerante com a hipocrisia. Viva com a seriedade de quem recebeu as chaves de um reino que nunca vai cair e adore-o com a retidão da sua conduta diária. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!